Olá, seja muito bem-vindo ao Amor à Camisola. Prepare-se para viajar connosco num programa muito especial. E especial porque vamos estar à conversa com um campeão da Europa. Rui Patrício é nosso convidado e vamos-lhe contar algumas coisas que talvez desconheça, mas que estão presentes no dia-a-dia do jogador e na forma como trabalha fora das quatro linhas. Trabalho esse que tem muito mérito de Ana Bispo Ramires, psicóloga na área do alto rendimento do desporto e que já está sentada aqui no nosso sofá. Ana, muito bem-vinda ao Amor à Camisola. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos ter uma conversa que eu acho que vai acordar muita gente, digamos assim, para esta temática. Começar desde já por perceber exatamente qual é o seu trabalho nesta área da psicologia do desporto no alto rendimento. Ok. Então, basicamente aquilo que nós fazemos quando trabalhamos, seja com atletas, seja com treinadores, árbitros, ou seja, com pessoas que nos procuram para desenvolver as suas capacidades, aquilo que nós nos preocupamos é desenvolver globalmente a pessoa, fazendo com que ela possa ter um maior nível de prazer na atividade que tem, para poder ter níveis de performance de excelência. E, portanto, nós potenciamos a pessoa, que por acaso é um atleta, e, portanto, damos-lhe recursos para que possa ter uma melhor expressão sobre o seu potencial quando está em contextos ditos de ansiedade. Falamos de atletas do futebol, mas também de outras áreas, acredito. Falou dos árbitros, falou de treinadores também? Sim. Vela, surf, todas as modalidades que entender, handball, ou seja, na realidade nós falamos em otimizar pessoas, não é? E por isso é que mesmo a área da psicologia do desporto hoje em dia já evoluiu para uma designação maior, que é a psicologia da performance, não é? E, por exemplo, eu poderia trabalhar consigo, poderia trabalhar com cameraman, poderia trabalho com médicos, com gestores, com militares e, portanto, todas as pessoas que de alguma forma prevêem progredir naquilo que são as suas competências psicoemocionais, é mais uma área de transformação pessoal. Portanto, nessas áreas, falando mais no caso do desporto e propriamente do alto rendimento, sabemos que são exigidos resultados e muito bons resultados e é precisamente nesse ponto que toca essa área da psicologia, de saber também gerir o erro muitas vezes? Sim. Normalmente os atletas de alta performance têm uma característica específica que são muito exigentes com aquilo que entregam. E, portanto, se esta característica estiver um bocadinho desregulada, como se fosse uma espécie de um botão de volume, na realidade vai começar a trazer sofrimento psicológico. E, portanto, nós temos de facto que ajudar os atletas a relacionarem-se com a sua atividade de uma forma mais positiva, para que, de facto, os desempenhos possam sair mais fluidos e mais soltos naquilo que nós designamos que possam atingir estados de flow quando estão em performance, que é quando tudo corre extraordinariamente bem e a sua própria percepção de esforço é diminuída. Ora, muito bem, e ao mais alto nível está também, já há vários anos, o nosso próximo convidado, Rui Patrício. Chega-nos agora em direto. Rui, muito bem-vindo ao Amor à Camisola. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. É uma honra, ainda mais também estar aí uma pessoa muito importante também para mim. Era exatamente disso que eu gostava de falar, Rui. O Rui e a Ana têm uma relação muito especial. Sem dúvida. Foi uma pessoa que... E é uma pessoa muito importante para mim e ela sabe disso. E sem dúvida que foi um grande pilar na minha vida, na minha forma como fez evoluir como pessoa e como atleta. E sem dúvida que o que eu fiz, o que eu conquistei, parte muito também do mérito do trabalho dela. Foi sem dúvida muito, muito bom para mim e por isso só lhe tenho a agradecer porque sem dúvida foi excelente ter tido a oportunidade de trabalhar com ela. É isso mesmo, os resultados dentro de campo são aqueles que todos nós vemos, muitas vezes o nível físico, se estão em grande forma física, se não estão, mas esse lado, Rui, também é muito importante e gostava de perceber também, com uma conversa entre nós os três, a Ana também pode, claro está, intervir. Rui, sentiu que era importante também trabalhar essa área da psicologia, logo desde bem cedo começou a trabalhar com a Ana, bem novinho. Sim. Sem dúvida. Comecei a trabalhar com ela, nessa altura tinha 23 anos, sem dúvida que foi uma grande ajuda, como já disse aqui, ou seja, poder trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar com ela foi trabalhar a performance esportiva, mas que depois vai para a parte pessoal,
ou seja, e aprender e melhorar e evoluir pessoalmente, trabalhar todos os contextos da vida, a mim próprio, conhecer melhor a mim próprio para poder evoluir em tudo na vida. E é isso que é o trabalhar na performance, ou seja, é trabalhar tudo, ou seja, o atleta, a pessoa, e sem dúvida que foi isso que trabalhámos ao longo dos anos e que também fez evoluir também como pessoa e como profissional. Ana assinava-me. Há aqui uma questão já agora que eu gostava de trazer, que é o Rui tem características especiais. Ou seja, o Rui tem uma característica, agora também só para o envergonhar um bocadinho, tem uma característica que nós chamamos coachability. Ou seja, é uma pessoa que nós damos uma outra orientação e ele cumpre, mas isto está de ser característica em todas as áreas dele, com treinadores, com fisioterapeutas. Ou seja, nós damos sugestões e ele traduz isso em comportamentos. É exigente. Ele tem uma inteligência pragmática fora do comum. Ou seja, de facto, opera muito bem aquilo que lhe é pedido e aquilo que lhe é solicitado e tem uma vontade gigante de crescer e de aprender. É muito sôfrego por aprender. E, portanto, qualquer orientação que receba na lógica da progressão tem uma curiosidade que eu costumava lhe dizer a brincar, que é uma curiosidade de gato, que é, ai que giro, então deixa cá ver como é que isto funciona. E esta é, de facto, uma das características que mais está associada aos atletas que atingem altos patamares de performance. Isto que o Rui está aqui a referir é muito engraçado, porque a psicologia nos seus primeiros anos trabalhava o atleta, esta gavetinha, não é? E hoje em dia aquilo que nós sabemos é que, de facto, é uma coisa compartimentada e, na realidade, muitas vezes estamos a prejudicar aquilo que hoje em dia nós falamos que é a questão da saúde mental, porque nós estamos a trabalhar o todo. E, portanto, eu lembro-me que da primeira... O Rui procurou-me numa situação muito engraçada, porque normalmente as pessoas procuram-nos quando já estão com problemas. E, dada a curiosidade que ele tem e vontade de crescer, viu-me a fazer uma palestra, no final da palestra pede para falar comigo e diz, olha, eu gostaria de trabalhar consigo. Eu tenho 20 e muitos anos de carreira, conta-se pelos dedos das mãos atletas que eu tive que me procuraram sem estar em crise e que queriam apenas complementar o seu crescimento, e isto revela bem esta sua curiosidade e esta sua vontade de crescer. Mas, de facto, a questão aqui é, na primeira sessão que eu tive com ele, eu lembro perfeitamente de lhe ter dito, oh, Rui, mas olha que eu não vou trabalhar só as questões do futebol. Eu vou mexer em todas as áreas da sua vida, porque, obviamente, se a tua família não está bem, se os seus amigos não estão bem, se a tua relação... dentro de campo. Reflete, não é? Portanto, nós temos que cuidar do todo, de facto. Rui, tenho a certeza que também a Ana, com todos os resultados bons e estar ao mais alto nível, como disse há pouco, como tem estado ao longo da carreira, a Ana, de certeza que também tem uma mãozinha muito importante nisso. Rui, gostava também de perceber consigo, é guarda-redes, todos sabemos, o guarda-redes também passa alguns momentos sozinhos, dentro de campo, dentro da baliza, muitas vezes. É difícil gerir também, nesse sentido, os pensamentos que têm nessa altura. Também foi um trabalho importante da Ana nesse sentido. Como é que é? Sim, claro, porque, ou seja, cada situação que aconteça no jogo, ou seja, quase nós trabalhávamos essa situação. Houve muitas situações em que, por exemplo, chegava ao jogo e sentia-me mais cansado no jogo, ou seja, ou fazia um bom aquecimento e depois ia para o jogo e entrava cansado. E eu por acaso chegava ao pé da Ana e dizia, olha, senti-me um bocado cansado e não sei o quê. E ela começava a puxar atrás e eu começava a falar coisas ou seja, ela que eu tinha pensado, o que é que tinha acontecido antes, e muitas vezes falava, ou seja, e depois o que eu sentia, o que tinha sentido era podia ser ansiedade ou stress, ou seja, e isso é que é o engraçado de o trabalhar, ou seja, perceber como é que nós estamos, porque é que isto aconteceu, o que é que nós pensámos antes, o que é que nós podemos fazer para evoluir, o que é que nós podemos fazer de estratégia se eu me sentir assim na próxima vez. Ou seja, isto é que é o fascinante de poder trabalhar e de poder evoluir, é quando as coisas acontecem, o que é que podemos fazer se estiver perto de acontecer, ou seja, como a Ana dizia, antecipar cenários, não é? Ou seja, preparado para tudo. Não é, Ana? Se rebentar uma bomba ao lado, nós temos de estar focados naquilo que temos de fazer, ok? Exatamente. Rebentou a bomba, mas ok, então tenho de estar focado.
e é isso que é o fascinante de aprender, de crescer, ou seja, de arranjarmos estratégias de foco, e isso também depois parte para a parte pessoal, não é? Ou seja, em cada situação da parte pessoal, depois também percebermos como é que nós estamos, o que é que podemos fazer para atuar em cada momento, não é? Ou seja, sem dúvida que é um trabalho não só como profissional de futebol, mas como pessoa que é... Ou seja, eu acho que toda a gente deveria ou seja, de ter esse trabalho, porque sem dúvida que não há nada mais importante do que nós nos conhecermos a nós próprios. Pois, e por acaso era exatamente isso que eu gostava também de saber a vossa opinião, dos dois. Ouve-se muitas vezes dizer que no futebol há muito pouco tempo para chorar derrotas e celebrar vitórias. Fala-se muito nos cuidados que o jogador tem que ter logo após o jogo, tem que estar bem fisicamente logo no próximo jogo, há muito pouco tempo, mas acho que ainda se fala muito pouco desse lado psicológico do futebol e do quão é importante também para o jogador, além do nível físico, estar bem mentalmente. Concordam comigo? Sim, isso ainda é visível no nosso país. Eu acho que eu terminei de trabalhar com o Rui no final de 2016, creio eu, já depois de ele ter sido... ou seja, quando atingiu o ponto máximo daquilo que eram os propósitos dele, acordámos que, sim, ok, tem a toolbox que precisa para lidar com as fontes de stress hoje em dia na sua vida. Se vier a ser necessário, voltamos a falar, não é? E, de facto, desde essa data até agora, já muito mudou naquilo que é a representação da psicologia do desporto em Portugal. Na altura, eu lembro-me que o Rui tinha muita vontade de falar com o nosso trabalho, do nosso trabalho, publicamente, e eu não deixava. E não deixava por uma única razão, porque em Portugal ainda... Não deixava, salvo seja, não é? Dizia-lhe sempre que não era o bom timing, porque em Portugal ainda havia muito aquela questão, principalmente naquele ponto que referiu de um guarda-redes num grande clube, sim, que, desculpa a expressão, passa de bestial a besta entre dois jogos, e, portanto, num jogo, se soubesse que ele trabalhava comigo, ele ia ser um visionário, no jogo a seguir, se por acaso tivesse um azar, ia ter um problema patológico. E, portanto, de facto, nós guardámos isto mais para a frente, e em Portugal já há uma construção diferente acerca disto. Há, do meu ponto de vista, da minha parte, alguma preocupação, e há pouquinho falávamos um bocadinho sobre isto, que é, acho que o contexto, os atletas, os clubes, os presidentes dos clubes, têm que ser mais exigentes nas pessoas que contratam. Têm que ter a certeza que contratam especialistas que estão, de facto, acreditados para poderem fazer intervenções neste tipo de áreas. Porque estamos a falar de pessoas e que, se nós não trabalharmos com elas como deve ser, vamos e que se calhar é muito importante também desde a formação, haver esse acompanhamento muitas vezes nos clubes, sem dúvida, desde pequenininhos, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Porque às vezes lidamos com relatos muito grandes. Rui, também gostava de perceber consigo, também tocando no que a Ana estava a referir, a nível de clubes, vocês aí no Wolverhampton têm esse tipo de acompanhamento, não têm? Como é que funciona? Nós temos uma pessoa que é da equipa técnica, que trabalha com a equipa técnica diretamente, mas também sabemos e ele está connosco, se precisarmos de falar com ele também fala connosco muitas vezes, que é uma pessoa que também está presente, ou seja, mas que trabalha diretamente com a equipa técnica. Pois. Ou seja, eu acho que individualmente o jogador também tem de ir à procura individualmente de evoluir nesse sentido, não é? Ou seja, os clubes, sem dúvida, que têm de ter um papel fundamental nisto, e cada vez mais têm de se apostar mais na psicologia da performance esportiva, com todos os atletas, tem de se dar essas ferramentas para os atletas. E nós cá temos uma pessoa a trabalhar também no clube que é da equipa técnica, porque em Inglaterra, ou seja, é isso que a Ana estava a dizer, em Portugal está a começar a apostar-se mais nisso, porque antigamente as pessoas olhavam para trabalho de psicologia. Quase medo exatamente. Ou seja, não é? E por isso é que não se falava muito, e neste momento isso é mais importante do que outras coisas, ou seja, a saúde mental do atleta, porque muitas vezes o erro, as falhas que acontecem nos jogos
não acontece na jogada, ou seja, já está a acontecer antes, não é no que vai na cabeça do jogador antes, ou na preparação do que foi a preparação antes do jogo, o que é que o jogador estava a pensar, não é? Como é que estava emocionalmente o jogador. Ou seja, isso muitas vezes tem consequências depois numa decisão que tenha de tomar no jogo, ou seja, muitas vezes o que aconteceu no campo é uma consequência do que vem de trás, não é? Como estava o atleta emocionalmente, ou o que é que estava a pensar antes. Vou-lhe dar um exemplo, e o Rui conhece isto, porque nós trabalhamos isto. No futebol, há pelo menos 80 possíveis fontes de stress a atuar todas ao mesmo tempo e que podem atuar todas ao mesmo tempo, não é? E estão lá. A única diferença é que há atletas, por exemplo, como o Rui, que é um atleta mais educado e preparado e quando aborda um jogo já as consegue identificar e, portanto, prepara os recursos que tem para lidar com elas, ou outros que entram no contexto e veem o relevado e não veem pouco mais do que o relevado da bola e a equipa adversária. Ou seja, de facto não conseguem discriminar onde é que podem surgir fontes que vão desequilibrar a sua performance. E, portanto, não indo preparados, isto funciona mais um bocadinho como um totaloto, não é? Pode ser que corra bem. Aquilo que o Rui há pouquinho referiu, que também acho que é engraçado, que é, há de facto diferentes níveis de intervenção em psicologia. Ou seja, é possível estar alguém a trabalhar com a equipa técnica e é possível, principalmente em desporto sénior, profissional, é desejável que os atletas tenham o seu recurso pessoal, não é? Porque de facto são trabalhos diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu trabalhei cerca de 9 anos, 10 anos no Benfica, nos escalões de formação. Era impossível conseguir ir aos miúdos todos. Impossível. Quer dizer, no centro de estágio tínhamos cerca de 40 miúdos, mais as equipas, mesmo que nós quiséssemos era impossível. Portanto, era muito mais fácil, que é provavelmente aquilo que fazem no Wolverhampton, trabalhar com a equipa técnica e tentar atuar através da equipa técnica, criando condições de treino onde também fossem trabalhadas condições psicológicas, não é? Que é o que eu faço com o meu trabalho com treinadores, ou seja, ajuda a mudar pistas de treino para também estar a treinar outras competências psicológicas dos atletas sem que eles saibam, não é? Mas o trabalho feito em profundidade com o atleta é completamente diferente. Completamente diferente. Ana, vou ter que fazer uma perguntinha ao Rui. Infelizmente não temos o tempo que se calhar nós aqui também lá em casa, tenho a certeza, gostaríamos que esta conversa tivesse. Rui, gostava também de falar consigo. É o único português que faz parte do Sindicato Mundial de Jogadores e Jogadoras de Futebol Profissional. Gostava também de perceber qual é o seu trabalho nesse sentido, o que é que têm feito, o que é que esperam fazer e o que é que têm aprendido, claro está, no sindicato. Não, o sindicato já existe, que é a FIFPRO, já existe há alguns anos e agora começaram a haver reuniões com atletas e quando há as reuniões falamos de tudo, desde do que está a passar, por exemplo, agora com o Covid, também muita parte também mental, também já falámos disso, ou seja, falamos de tudo que parte do atleta profissional de futebol. E neste caso, como está a começar a haver reuniões com os jogadores, porque antigamente não haviam, ou seja, que é para também a FIFPRO ter mais força também perante a UEFA e a FIFA, porque sem dúvida que a FIFPRO é o agente que defende os jogadores, e então sem dúvida que para mim, como português, é um orgulho também estar a representar também Portugal na FIFPRO. E para nós também, Rui. Muito obrigada por este bocadinho. Estamos mesmo a terminar este Amor à Camisola. Rui, despeço-me de si. O resto de boa sorte para o que ainda falta jogar aí na Premier League. Nós aqui no Canal 11 estamos um bocadinho longe, mas já sabe, sempre perto e a torcer por si. As maiores felicidades. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ana, muito obrigada também. Muito obrigada, Ana, também por estes minutos. Acho que ficávamos aqui a conversar. Sim. A tarde toda é realmente um tema muito, muito importante e acho que deve ser falado. Espero vê-la também aqui mais vezes no Canal 11. Foi muito bom esta conversa consigo. Muito obrigada e as maiores felicidades. Obrigada. Chegamos assim ao fim de mais um Amor à Camisola. Quanto a mim é tudo, já sabe, continuo na companhia do Canal 11.